Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre o regime militar na Argentina. Durante a Guerra Fria, regimes militares ocorreram em toda a América Latina, amplamente apoiados pelos Estados Unidos. Justamente que temos que pensar nesse contexto histórico dentro da Guerra Fria, a disputa ideológica, a disputa política entre os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o regime socialista. Então, vários países da América Latina, como o Brasil, como o Uruguai, Paraguai e a Argentina, acabaram sofrendo golpes que levaram a regimes autoritários, regimes militares. Como ocorreu no caso de nossos irmãos argentinos? Quais características e peculiaridades houve no regime militar que foi implantado na Argentina durante esse período? Aqui eu trago para vocês uma faixa de protesto justamente das mães da Praça de Maio, em que está escrito que apareçam com vida os 30 mil desaparecidos. Será que a ditadura argentina foi mais violenta ou menos violenta que a ditadura brasileira? E quais foram os principais movimentos de resistência ao regime autoritário argentino? Na Argentina, falar da ditadura dos militares que conduziram é um motivo de desonra. O regime militar argentino foi muito brutal e houveram milhares de mortes e desaparecidos. E até hoje é uma grande ferida que tem na memória e na história do povo argentino, sendo que há grandes discussões e combate àqueles que defenderam esse regime autoritário. Antes do regime militar, você tinha um regime populista, através dessa pessoa aqui, que é o Juan Perón, que foi presidente da Argentina 2 vezes. O regime populista é muito parecido com o regime varguista, que também era populista aqui do Brasil, e que se caracterizava por uma economia estatal, pelo nacionalismo e por um antiliberalismo, de certa forma. Mas o Perón ele também possuía suas próprias características autoritárias. Porém, vai ser através de Perón e de sua esposa que se estabelece a ditadura militar na Argentina. E qual o papel da guerra para manter um governo ou destruí-lo? Muitas pessoas falam que nada nos une mais do que odiar uma pessoa. Então a guerra ela tem aquela utilidade nacionalista de nos unir. No final do regime militar argentino, quando a ditadura estava perdendo a sua popularidade, isso pelas denúncias de seus crimes e isso também por não ter sido bem sucedida na economia do país, a ditadura militar argentina se envolve numa guerra, a Guerra das Malvinas. A guerra pela disputa desse território aqui no Sudeste, essas ilhas, em que a Argentina chama de Ilhas Malvinas e a Inglaterra chama de Ilhas Falkland. Essa guerra aí foi importantíssima, envolvendo o combate entre a Argentina e a Inglaterra para aí desagradar mesmo a popularidade do regime militar. Afinal de contas, eles invadem a ilha e vão ser expulsos, derrotados. A derrota tem um sentimento muito terrível para o governo argentino. Nesse vídeo, nós falamos sobre o regime militar na Argentina. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.